E as pessoas, quando vão escolher um cachorro, elas estão olhando o formato e se o cachorro veio correndo fazer festa. Ela me escolheu e elas muitas vezes não se preocupam nem com a saúde e nem com o comportamento. E isso é fundamental. Essa lei, ela proibiu 2 raças, mas dependendo do ângulo que a gente vê, vamos falar de comportamento, vão ser outras raças. E todos os outros problemas vão ser ignorados. Então a gente precisa de soluções mais abrangentes. Os criadores não podem continuar focando só na aparência do cachorro. Eles precisam levar em consideração o temperamento e a saúde, senão isso pode significar sofrimento. Hoje a gente discutiu sobre uma nova lei na Noruega que proíbe a criação de 2 raças de cães, o Cavalier King Charles e o Bulldog inglês. Ambas as raças foram proibidas por problemas de saúde e que são incompatíveis, portanto, com as leis de bem-estar. O animal ele não vai estar se sentindo bem, então a decisão foi de encerrar a criação dessas 2 raças. A minha opinião é que a gente deve sim cuidar do bem-estar dos animais. E isso envolve, inclusive, um cuidado em relação à criação. A gente mudou demais algumas raças, né, tanto em termos de morfologia, de formato, quanto de comportamento, e essas mudanças podem sim prejudicar o bem-estar do animal. Agora, a melhor maneira de se fazer isso, na minha opinião, é focando nos problemas de bem-estar e nos problemas de comportamento, em vez de estabelecer uma morfologia, uma raça que seja proibida. Ou seja, todas as raças, todo mundo que vai entrar para a criação, ele tem que conseguir respirar bem, tem que viver bem, tá? Independentemente do formato. Se eu tenho um cachorro focinhudo que tem problemas respiratórios, ele não deveria ser usado para reprodução, ele não deveria ser aproveitado, vamos dizer assim, para reprodução. Então, focar no temperamento e na saúde do animal, para evitar o sofrimento, em vez de focar nas raças. Porque dessa forma, a gente vai conseguir lidar com todas as raças, com todos os cachorros. Até mesmo um simpático vira-latinha ali, por exemplo, ele pode ter determinados problemas genéticos ou de comportamento que não seria interessante ele cruzar e produzir descendentes. Agora, como a gente sabe que determinadas raças já têm um problema específico, a gente pode focar naquele problema específico para resolver. Por exemplo, existem clubes aí de Bulldog que a pessoa tem que fazer um exercício, é checado o coração, é checado a respiração e ver se ele está apto, se ele pode ter uma vida bacana, né? Aquele indivíduo já existe, mas a gente sabe que parte do que ele é pode e muitas vezes é transmitido aí para os seus descendentes. É isso aí. Se você quiser, foi uma longa discussão, é um assunto super polêmico, essa é só a minha opinião, mas se você quiser ouvir aqui a nossa discussão, continua aqui com a gente que você vai poder participar aí de cada detalhe que foi discutido. Conta aí pra gente qual que é a notícia, Sá. É exatamente isso. 2 raças vão ser proibidas de serem criadas porque eles acreditam que essas raças sofrem sofrimentos incompatíveis com as leis deles de proteção animal. No caso do Bulldog, principalmente por causa do focinho achatado com os problemas respiratórios, e no caso do Cavalier, por causa do crânio pequeno, que causa bastante dores de cabeça nele. Então é uma decisão inédita. E aí a gente trouxe para discussão para a gente pensar não só sobre essas raças, mas sobre outras raças que será que precisa, outras raças precisam ser proibidas, ou será que essa decisão é legal? Então a gente trouxe pra gente discutir. Eu fico um pouco preocupada, né? Porque começaram com 2 raças, mas essa lista pode se estender e outros países podem copiar, e a partir do momento que, vamos supor, chega aqui no Brasil, a gente sabe que tem muitas raças que têm problemas de saúde por conta, né, do focinho achatado e tudo mais. Então, o que vai acontecer, por exemplo, com raças
É como o Pug, por exemplo. Agora a pergunta é, bom, o Pug tendo dificuldades de respirar, você acha que ele deveria continuar sendo criado? Eu entendo que existem diversos problemas na raça. Eu já tive uma pugzinha que faleceu com 15 aninhos, mas eu vi o tanto que ela sofreu por conta dessas questões da própria raça, né? E eu super entendo essa questão, eu só me preocupo com a magnitude que isso pode tomar, né? Na questão de criação das raças, né? A minha opinião é que esse é um tema muito controverso e, de certo modo, é uma iniciativa muito boa da Noruega, porque se essas raças estão sofrendo, e principalmente se a gente for olhar ali na genética, na evolução dessas raças, o quanto que elas foram ali se transformando, de certa forma, para se adequar e foram mantendo as características que se adequavam às preferências estéticas das pessoas, e isso acabou prejudicando a saúde deles. Então, essa é uma iniciativa que faz sentido e que precisa ser levada em consideração por outros países, enfim, e também dar uma olhada para outras raças, né? E também acho que vale colocar em pauta os criadores. Então, se os criadores ali eles estão buscando uma evolução da raça, uma transformação da raça para atender a estética só para vender mais? Na verdade, eu não tenho opinião ainda. Talvez no final eu fale de novo, mas eu acho que me chamou a atenção que são duas raças muito populares, né? O Cavalier tá muito em alta e os dois, né? O Cavalier, principalmente, ele tem uma carinha fofa de bebê, com aquele olho bem. E o Bulldog também, ele inspira cuidado, ele tem uma esquisitice. Então, eu acho que são duas raças que chamam muita atenção. Então, na verdade, assim, será que elas, né, eles não têm problemas? Será que eles não foram criados pensando em agradar a gente? E na hora que eles foram lá, fizeram a seleção, não sei como faz, depois você pode explicar. Mas na hora que eles falam, não, vamos fazer um cachorro desse jeito. Será que eles já não pensaram que esse jeito é o jeito que mais vai deixar a gente com o coração mole? Então, me chamou muita atenção, porque não tem como resistir a um Cavalier, não tem. Lembra até ali a Dame Vagabunda do Cocker, né? Com o nariz um pouquinho ali, um pouquinho mais achatado, um pouco diferente. Mas, assim, minha opinião em relação a isso, ela vai ser expressa com muito cuidado. Por quê? Eu acho que facilmente a gente pode acabar criando outras situações, assim, a partir dessa, outras situações e ter um radicalismo que pode não ser bacana, né? Então, qual que é a minha opinião em relação a isso? Se a gente quer evitar, e eu acho que a gente deveria evitar cachorros que sofrem, né? Então, um cachorro que a chance dele sofrer já vai ser muito grande porque ele tem algum problema fisiológico, genético e tudo mais, a gente deveria sim tentar alterar isso. Agora, você só focar baseado numa raça, porque aquela raça tem um pouquinho mais daquilo, ou muito mais daquilo, eu acho que pode ser complicado. Porque cada vez vai ter uma raça, vamos dizer, cada um pode ter uma raça da vez. A gente pode estar selecionando agora em relação a uma boa respiração, mas a gente não pode não estar selecionando em relação a um bom comportamento ou outras características que, através da seleção artificial, às vezes a gente nem percebe, mas a gente está selecionando, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o ser humano selecionou frangos com dor nas patas, sem querer, né? E por que isso? Porque eles foram ver quem que converte melhor a comida para alimentar o mundo, para alimentação mais barato, né? Então o que faz? O frango vai comer, vamos dizer, 2 quilos de ração e 1 quilo vai virar carne. Esses são ótimos conversores, né? E o que um dos estudos mostrou? Que ao selecionar esta característica, eles selecionaram sem querer dor nas patas, que aí o animal anda pouco, gasta menos energia e converte mais.
E em seleção genética isso é muito, muito comum. Você quer mudar o formato de um bicho, você quer fazer alguma coisa, você está selecionando uma coisa, mas sem querer você acaba selecionando ou até estragando outras, né? Então, tem cachorros, né? Vamos pegar aqui uma lista assim, rapidinho, né? A gente está falando, não, Bulldog tem problema de respiração. Rottweiler tem problema de osteosarcoma, que é um câncer complicado. Boxer tem um problema no coração. O que mais aqui? Golden e Border com displasia. Tem displasia coxofemoral. As raças grandes, elas vivem pouco. Então você pega um dog alemão, vai viver aí 8 anos. Um Rottweiler 8 anos. Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre de uma forma super abrangente. O que isso vai significar e para onde pode ir. Agora, aqui a gente tem que agir, eu acho que a gente tem que agir, porque você não pode, né, selecionar só baseado exatamente no que as pessoas simpatizam mais, sem se preocupar com o bem-estar do animal. E aqui a gente não está falando só de uma seleção, a gente não está falando só de parar de selecionar, não. O ser humano fez uma seleção específica para que os formatos e temperamentos fossem mudando. Então você tem o Dachshund, que é super comprido, né? Que muitas vezes ele vai ter problema na coluna, com as patinhas curtas. Você tem os cachorros de focinho achatado. E aí a gente pode incluir, por exemplo, o Shih Tzu nessa. Várias companhias aéreas, elas não permitem com que um Shih Tzu, por exemplo, embarque, até pelo histórico já de acidentes que tiveram. Você tem, e aí se a gente for para o comportamento, a gente tem outras raças que têm determinados comportamentos. Então a gente está falando de morfologia, agora a gente pode falar de comportamento. Tem os cachorros que latem demais e não poderiam estar morando em apartamento, porque você ficar contendo ele naquela situação. Tem outro cão que ele tem uma predisposição inata tão grande de pastorear ovelha, como o Border Collie, que você fala não é compatível com uma vida na cidade. E assim vai. Então eu acho que quando a gente pega um formato, né, ou a raça, e simplesmente vai pela raça, fica difícil a gente parar ou estabelecer determinados padrões. O que eu gosto mais, né, de pensar é o seguinte: se a gente conhece um determinado problema, e aí a gente vai selecionar contra esse problema, mas com muito cuidado, porque se a gente for radical, a gente pode estar selecionando uma outra coisa, né, ou piorando uma outra coisa. Então, por exemplo, nos cachorros que têm dificuldade de respirar, né, que a gente sabe que são vários com focinho achatado, mas tem uns que não têm focinho achatado e podem ter problemas de respirar. Então, o problema é, esse cachorro tem um problema que causa mal-estar e que isso é genético e vai passar adiante, talvez esse cachorro não devesse reproduzir, mas não a raça específica. Então, e quando a gente fala, não, mas todos os bulldogs, eles têm dificuldade de respirar, não é verdade. Eu conheço vários bulldogs, a maioria tem mesmo, mas eu conheço vários bulldogs que conseguem respirar muito bem. E eles correm em lugar quente, eles ficam numa boa. Então você tem animais que apesar daquela forma, eles não têm o problema de saúde. Agora, se para não ter problema de saúde vai ter que mudar a forma, que mude a forma. Mas o foco não é na forma, o foco tem que ser no problema de saúde ou no problema de comportamento, ou no problema que se quer evitar, né? Seria muito fácil a gente imaginar o que aconteceria, por exemplo, com um carro. Qual que é o carro que causa mais acidentes, né? Então a gente vai lá ver o Gol, por exemplo. Então eu vou proibir o Gol de existir, né? O Gol é um formato, né? Tem gente que vai dirigir bem o Gol e tem gente que não vai dirigir bem. Então vamos focar em quem dirige mal, em quem está colocando os outros em risco. Então
a gente, dessa vez, em vez de simplesmente querer mudar o formato porque a gente acha que aquele formato é melhor, se a gente tem condições de ir mais a fundo e ver se a saúde do animal e o bem-estar dele está comprometido, isso é mais importante, né? E já existem provas de adestramento, de condicionamento físico e tudo mais para selecionar, de comportamento, para selecionar determinados animais. Então a seleção deveria estar muito mais ligada, ao meu ver, em temperamento e saúde. Temperamento e saúde. A forma é o que as pessoas mais levam em consideração. Mas nós, especialistas em comportamento, a gente teria que educar, em alguns casos restringir ou até responsabilizar os criadores de estarem fazendo perpetuar alguma coisa que já é identificável, a gente já sabe que provoca sofrimento, e esse sofrimento ele é tanto para o cachorro quanto para o tutor, né? A gente vê o quanto a gente sofre com um bichinho que tem problemas de saúde, né? E essa ideia, por exemplo, né, da cara achatada, dos olhos esbugalhados e tudo mais, realmente eles já mostraram que você acaba tendo uma afinidade maior, porque pode parecer um bebê humano. E isso pode trazer consequências desagradáveis para o animal. Então ele tem problema nos olhos, na glândula lacrimal, só que em vez de ser proibido fazer esse formato, né, ou tal, deveria focar nos problemas de saúde. E aí, se mudar o formato por causa disso, ok, que é o que a natureza sempre selecionou, né? Quer dizer, sempre, a maioria das vezes assim, se o animal não é saudável e não tem um comportamento ajustado, não adianta ele ter um formato muito diferente. Agora, não sei quando vocês sabem em que grau que chegou o Bulldog inglês, né? Chegou num grau de seleção por formato que quando a gente fala de comportamento e principalmente de saúde, ficou muito complicado. Pra vocês terem uma ideia, muitos bulldogs não conseguem cruzar, então faz inseminação artificial na fêmea. Muitos não conseguem parir, então se faz cesárea. E muitos desses filhotinhos não conseguem mamar, tudo se nariz superachatado, a cabeça grande, não consegue mamar, então ele tem que tomar mamadeira. Depois eles passam até por uma fase, às vezes, de conseguirem respirar bem, filhotes. Mas é muito comum depois eles acabarem não conseguindo respirar bem. A ponto de, se eles correrem, ou se você for para o pet shop sem ter um carro com ar-condicionado, bem frio e tudo sob controle, ele desmaia, né? Ele pode ter hipertermia, ele pode ter falta de oxigênio, a língua dele começa a ficar roxa. Então, realmente, a gente chegou em alguns extremos bastante bem complicados, né? E o Bulldog é só um, quando a gente vai ver, tem um monte de raça, cada um com um problema, né? Aí também tem o seguinte, dependendo de onde você faz a pesquisa e de onde você levanta os dados, você está falando de linhagens. Então você tem linhagens de cachorros doentes dentro das raças. Dependendo da estatística que você pega de um lado, você acabaria com as raças, vamos dizer, do planeta todo, daquele lugar, sendo que você tem indivíduos daquela raça que não tem problema de saúde, que não tem problema de comportamento, né? A gente fala assim, por exemplo, então Rottweilers são as raças consideradas agressivas, e você tem que usar, né, em várias cidades no Brasil tem que usar focinheira. Existem Rottweilers ultramansos. E, por outro lado, tem Golden Retrievers e Labradores, que na média são mais mansos do que Rottweilers na média, que são super agressivos. Então, esses cachorros, pelo temperamento, eles também deveriam usar focinheira, né? E passar por um treinamento e tudo mais. Então, o resumo da ópera é tomar cuidado com preconceitos em relação à forma, só a forma. Então, você fala assim, todos os cachorros que têm essa forma, eles vão ter problemas de saúde e problemas de temperamento. E na verdade, a gente vê um monte de exceção, e mesmo se todos daquela forma gerassem problemas de saúde, a gente tem que olhar o problema de saúde e não a forma, porque a forma iria
automaticamente mudar, ou ele ia parar de existir, né? E aí, se você não consegue colocar animais, né, se você não consegue ter animais saudáveis e com bom temperamento, e que não vão sofrer, talvez, se você não conseguir isso, talvez a raça deixe de existir, mas não por uma proibição direta da raça. Você falou de labrador, me vieram duas dúvidas. Sobre os vira-latas, né? Se é melhor, se eles têm realmente menos doenças, que a gente sempre ouve falar. E sobre as raças que estão surgindo de misturas. Por exemplo, o labradoodle, que é a mistura de labrador com poodle. Tá, são dois assuntos mega polêmicos, tá? E aí eu vou me expressar aqui da melhor forma possível. Espero que eu não ofenda ninguém, criadores e nem pessoas, mas eu estou pensando aqui no bem, no bem-estar dos animais, né? Então existem algumas pesquisas que mostram que o vira-lata, de forma geral, ele é mais saudável. O que a gente só tem que lembrar é que o vira-lata ele pode ser mistura de qualquer coisa, inclusive entre irmãos, que a chance de dar problemas genéticos de saúde são muito maiores. Você tem raças que têm problemas e que eles podem cruzar e pode dar vira-lata. E você tem aquele vira-lata que é sobrevivente mesmo, das ruas e tudo mais e tal, que já é uma mistureba total. Os estudos mostram assim que quando você compara com uma raça ou outra, nem sempre o vira-lata leva vantagem, mas de uma maneira geral, o vira-lata ele é mais saudável sim do que os outros cachorros, né? Só levando em consideração que a gente está falando de um vira-lata que não foi que foi, vamos dizer assim, selecionado ali pela natureza. E se a gente for imaginar, vamos imaginar um bulldog com problema no lugar do vira-lata, né? Um vira-latinha que nasce com problema de respirar, que não pode cruzar, que vai ter cesariana e tudo mais. Esse animalzinho ele não continuaria vivo. Então, ele pela própria sobrevivência dele, ele está tendo uma seleção às vezes maior e melhor para resistir várias doenças. Porque muitas vezes não recebem a vacina, muitas vezes eles não têm ninguém para cuidar, então a seleção natural continua mais forte no vira-lata. As misturas, o que se tem, né? Você tem, por exemplo, o labradoodle da primeira geração, e você tem já a raça labradoodle, por exemplo, que eles vão misturando outros labradoodles. Toda vez que acontece um afunilamento genético, aumenta a chance de doenças congênitas, genéticas. Então, o que é um afunilamento, né? Você, na hora que quer criar uma raça ou alguma coisa, você vai pegar indivíduos que são parecidos e vai cruzar. Depois, eles vão cruzando os parecidos. E muitas vezes, você tem na população aqui, ó, vamos dizer, milhares de cães, mas tem 10 cães que têm aquela característica. E eu começo a cruzar esses 10 cães e os filhos desses 10. É assim que as raças, de um modo geral, elas surgiram. Então, praticamente todas as raças elas tiveram um afunilamento genético. Ele piora quando você tem um super campeão e ele é padreador de todas as ninhadas que se tem lá, porque aí todo mundo tem aquela genética muito parecida, então afunilou. E quando tem esse afunilamento, você tem genes recessivos que se juntam, que acabam se manifestando com uma maior incidência, né? Entre outras coisas. Então, a raça, vamos dizer, pura, que veio de poucos indivíduos e que tem as mesmas genéticas, ela está mais chance de cromossoma de genes recessivos, que se ele tivesse sozinho ele não ia se manifestar, mas o pai tem um problema de cegueira recessiva, a mãe tem um problema de cegueira recessivo. Esses dois juntos, o filho está cego. Então quando você pega um funil daqui e um funil de outra raça e mistura, essa primeira geração, ela seria, em termos de saúde ou de menos problemas de comportamento, de fisiologia, seria mais saudável, tá? Agora, qual que é o argumento? É que se você vai misturar, você vai ter um vira-lata, e você vai ter um vira-lata porque você não adota já um vira-lata. Então, por isso que entra muito na polêmica, né? Agora, assim, os estudos que eu vi ali primeiro,
a primeira geração, principalmente se essas raças não têm muitos parentes em comum, você tem uma melhora genética, aumenta a chance. Seria quase que o oposto de falar assim, ó, irmão com irmão a gente sabe que não pode. Quando a gente, né, que não pode, porque aumenta esse risco, seria quase que ir para o oposto. Eu não estou indo nem para a raça, eu estou indo para outra raça. E, aliás, é uma das soluções que são levadas em consideração para você resgatar algumas raças. Porque o que acontece? Você tem naqueles indivíduos, vamos dizer que eu pegue os Rottweilers e todos têm predisposição a osteosarcoma. Eu vou ter que colocar, às vezes, teria que colocar uma outra raça para depois conseguir tirar esse gene do osteosarcoma, tá? Isso é o que sempre se fez. Então, Shih Tzu, quando a gente fala que Shih Tzu é parecido com Lhasa, né? Muitas vezes você tem o criador que ele faz isso, né? Então, tem raças que se faz isso, né? Que se faz isso mesmo. Mas tem essa polêmica, né? E aí, quando você pega o Labradoodle com o Labradoodle e vai fazendo Labradoodles uma nova raça, aí você afunilou mais. Então é a primeira geração, simplesmente porque esses genes recessivos não se encontram na primeira. A partir da segunda, terceira, eles começam a se encontrar. E você ainda vai ter um afunilamento genético maior. Tá? Isso tudo deve mudar em breve, independentemente da gente ser a favor ou não, com a engenharia genética. Porque hoje é uma loteria. Você tem os genes na hora que eles se separam, né? Os cromossomos se separam e vão para o filho, você não sabe que parte do cromossomo está indo para o filho. Mas uma vez que você sabe ali o nome do gene, onde ele está e tudo mais, e você consegue, com engenharia genética, cortar o defeito, o problema e colocar um novo lá, a gente está diante de uma nova era, né? A gente não sabe se isso vai ser feito para valer em cachorro, se vai ser feito para valer até em pessoas, né? Uma coisa que merece ser colocada em pauta aqui assim, é que a gente está falando aí, né, sobre raças que têm essa predisposição a terem problemas de saúde ou problemas de comportamento, e isso a gente trouxe por causa daquela notícia da Noruega, né? E eu acho que é muito válido a gente discutir sobre isso e lembrar os tutores ou pessoas que estão pensando em adotarem ou comprarem certo cachorro de determinada raça, para eles levarem em conta o lugar que eles estão situados. Então, a gente vive no Brasil, que é um país tropical, que muitas vezes pode ser mais difícil para esses cachorros que têm problema de focinho achatado, para conseguir respirar. Então, você quer muito um cachorro, precisa mesmo ser um bulldog inglês? A gente vive num país que talvez não seja o melhor lugar para ele viver. Então, não estamos falando em extinção de nenhuma raça, pelo amor de Deus, mas também olhar para locais mais adequados, e acho que também vale colocar para as pessoas compartilharem essa discussão aqui com as outras, para a gente tentar dar uma vida, um bem-estar melhor para esses cachorros aí que são animaizinhos que são parte da nossa família. E você já sabendo, né, você já fazendo um estudo ali que aquele animal tem predisposição para um determinado problema, verificar com o criador se ele está tendo algum cuidado em relação a isso, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar um bulldogzinho, eu vou olhar se os pais, pelo menos, se os irmãos de outras ninhadas conseguem respirar, tiveram uma boa vida, não tem dor. Então, em vez de só olhar o primeiro que veio correndo para mim, né? Por exemplo, eu vou ter um labrador e eu sei que tem chance de displasia coxofemoral e tudo mais, tem criadores que vão fazer a radiografia direitinho, vão ver e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, o cuidado com temperamento e o cuidado com saúde e longevidade não se leva tão a sério quanto deveria. Por quê? Porque a pessoa, na hora que ela vai comprar, na hora que ela vai escolher, ela se encanta com a fisionomia, com o físico do cachorro e com o comportamento de vir correndo e lamber a cara dela. Ele me escolheu, tudo é super romântica, tudo é super bonitinho isso, assim.
Mas pelo lado da saúde do animal, a gente, ao meu ver, deveria focar, em vez de formato, focar em animais que vão viver uma boa vida, que vão ser bons companheiros e que não vão ter problemas de saúde que vão fazer eles e a gente sofrer, né? A gente gostaria muito de saber a sua opinião e suas considerações sobre esse assunto. De repente, tem alguma ideia, alguma coisa que pode fazer com que a gente lide com esse problema da melhor forma possível.